Vamos lá, pessoal. Bom, eu acho que entrou grande parte, aí quem também não entrou, eu acho que quando eu mandar a gravação, acaba o que perdeu, aí pega depois, né? Uma boa noite para todos. Eu um tempo até tentando falar, vendo, né? Porque o Rodrigo Marques, dos casos que eu tenho, é um dos caras mais lisos, né? Mais sagazes, ele uma mente criminosa, sem dúvida nenhuma, então não é uma pessoa fácil de jogar esse jogo de xadrez, né? Ele não é um cara muito fácil, ele é um cara muito esperto, um cara ardiloso, e que pelo menos a gente sente que ele usa, né? Ele conseguiu ali usar bastante da influência para manipular muitas peças, né? Mas eu até compartilhei com vocês uma reportagem do nosso escritório em um outro caso, né? No caso da GAS, em que a Polícia Federal ela fez uma apreensão no caso da GAS ali, hoje a apreensão está em torno de 1 bi, e a gente entrou com uma ação civil pública através de uma associação de consumidores, e através dessa ação civil pública a gente conseguiu o arresto em prol dos associados dessa associação, garantindo assim a reserva do capital que foi apreendida no processo criminal, né? Que está em trânsito na Justiça Federal. Eu tenho tentado durante muito tempo, e a estratégia não só minha, mas de outros advogados, e a dificuldade que eu digo que o Rodrigo é muito ardiloso nesse sentido é porque ninguém consegue fazer com que o Rodrigo seja investigado, né? Então, eu até, quem tem acompanhado aí, a gente usar até o caso da GAS como paradigma, né? Falando, olha, como é que pode o cara que cometeu algo pior tá aí lindo, leve e solto, e o outro está preso, né? A gente até não avançou, até como eu mandei nos relatórios em relação a isso, para não se expor também, porque o cara da GAS está envolvido em outras situações. Mas, independente da exposição, a gente ia nessa linha, né? Então, a gente está ali tentando, já está trabalhando para que se investigasse isso na Justiça Federal. Mas tivemos uma boa notícia, que foi o fato da Polícia Federal, aqui, não sei, saiu há 3 dias, né? A Polícia Federal retoma as investigações no caso da Atlas Quanto, né? Então, saiu essa reportagem, então significa que as coisas vão andar. E aí eu digo, por que a gente precisa da Polícia Federal e do Ministério Público? Porque eles vão, os únicos ali, né, já que a Polícia Civil não foi para cima, mas se quem tem ferramentas, meios e formas para conseguir rastrear e principalmente trazer esses bens, se é que o Rodrigo, né, como é que o Rodrigo está movimentando, para a custódia, são esses órgãos, que vão ter principalmente federal. Só que aí eles vão entrar numa seara de crimes contra o sistema financeiro. E aí, dentro dessa linha, a gente tem como utilizar a mesma estratégia que foi usada, que é a questão da associação. Inclusive, a gente está aqui, eu tenho acompanhado até o pessoal, o grupo do Evandro e tal, que eles também estão pensando desse jeito, na questão da associação. E a gente vem trabalhando isso há muito tempo. Tanto é que a gente conseguiu uma parceria tanto nesse caso, e aqui a gente já tem uma associação para dar entrada na ação civil pública, né? Então, se a gente tiver uma ação civil pública que caracterize que houve uma lesão ali a vocês, a gente consegue casar as coisas em paralelo e seguir a mesma linha do caso que eu mandei aí para vocês, tá? A questão é o tempo aí dessa investigação, né? No caso da outra ali, ela já estava ali, já prenderam e tudo, então a gente tem hoje, nesse caso da Atlas, tem uma dependência do trabalho da Polícia Federal, né? Do Ministério Público Federal, que todo mundo, né? E você vê que é uma revolta muito grande, porque todo mundo esperava, pelo que o Rodrigo fez, que isso fosse mais efetivo. A gente agora espera que isso ande, porque a partir do momento que isso anda, né, a gente tem sim meios e formas de fazer um monte de coisas, né?
Agora, a partir do momento que isso fica parado e ninguém investiga ele, nenhum inquérito anda, nem na estadual, nem na federal, a coisa fica muito complicada. Agora que eu vi que a minha bateria tá bem fraquinha aqui. Mas, bom, se cair aqui, eu vou entrar por outro meio, tá? Mas eu acho que a gente começa a ter esta possibilidade a partir do momento que os inquéritos passam a andar. Eu já vou juntar, aqui saiu toda a numeração, eu já vou, como saiu agora, recentemente, o fato, eu vou juntar tudo que a gente tem para contribuir com esses inquéritos e já vou dar entrada também na ação civil pública, através da associação, para habilitar vocês. Aí você falou, poxa, mas não tem ação mas estão fazendo associação da Atlas e tal. Eu sei. Porém, para conseguir dar entrada numa ação civil pública, a associação tem que ter pelo menos 1 ano, tá? E essa associação da Atlas ela ainda não tem. Então, é uma das coisas por que a gente vem buscado e por isso que eu tenho corrido, não só para o caso da Atlas, mas a gente tem vem até para os outros casos que eu tenho, essa questão de já ter uma associação parceira, né, que fique aqui conosco, para até nos ajudar em todas as demandas que nós temos aqui. Então, não convém esperar. Eu até vejo que a iniciativa é muito boa do Evandro, do grupo dele, mas eu acho que a associação é muito recente e até alguém passou, né? Eu vi o pessoal falando a questão dos prazos, né? A questão dos prazos e tudo, que tem um prazo e tal. E isso também, por isso que a gente já quer entrar o quanto antes com essa ação civil pública, porque se tem alguma coisa, se a Justiça Federal vai caminhar nesse sentido, a gente tendo ação civil pública como ferramenta, a gente também, de algum jeito, até já assegura, né, dentre os efeitos da condenação, até se isso for adiante no caso do Rodrigo, o direito de vocês como lesado na esfera do consumidor para que seja assegurado ali a cota parte de cada um no que for apreendido. Tá? Eu queria passar essa situação. Então, a associação já está em mãos aqui, eu já até... É um trabalho que era um trabalho, uma associação com mais de 1 ano, porém tinha que fazer algumas alterações para adaptá-la à questão do objeto, né? O objeto também, além da questão de 1 ano, o objeto tem que ser dentro do contexto. Então, estava nesse período, eu nem quis me manifestar, eu estou até um pouco quieto para não entrar nessa discussão da associação e tudo, para não parecer que, enfim, mas aí fizemos as devidas alterações aí, né, junto com o grupo que está junto, para adequar o objeto para que tenha, né, essa linha junto com esses casos de fraude, enfim, e já está pronta, né? Até foi recente, está até aqui, 7/4 foi que mandaram aqui a documentação, agora é dia 7/4. Então, a partir de agora, a gente está com tudo pronto para conseguir. Agora, parece que as coisas casaram. Eu ia entrar com a ação civil pública e correr atrás de forçar essa situação. Até eu tinha falado para vocês, lá no Rio de Janeiro, com uma estratégia por conta do caso da GAS, ia ser uma articulação muito gigantesca. Agora, a partir do momento que a gente consegue praticamente junto, né, no mesmo momento, a associação parceira aqui já pronta e a Polícia Federal voltar a investigar o caso da Atlas, eu acho que agora a gente volta a ter um pouco mais volta a ter um caminho, né, para ser trilhado. Tá? Eu não queria me estender demais aqui, porque eu acho que a minha bateria vai acabar, mas eu estou à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida ou coisa do tipo. Se quiser perguntar... Eu quero, doutor. Oi, Eudes aqui. Tudo bem, doutor Jorge? Assim, deixa eu pontuar algumas coisas assim, que realmente eu não sei quem fez contato com o senhor, mas é muito bem-vinda essa reunião, esse momento, essa oportunidade de conversar. Primeiro porque a gente passou uma procuração para o senhor e nós estamos sendo assediados diretamente
e até com um pouco de expectativa positiva de outros atores, no sentido de que eles vão avançar e vão fazer. Por exemplo, essa matéria mesmo que o senhor está falando, isso aí foi plantado por nós. Ela é verídica. Plantado parece uma coisa... A gente já sabe há algum tempo que isso aí está acontecendo. Não é de 2, 3 dias. Nós é que começamos a acionar aí, nesses grupos, esse processo para que isso acontecesse, à medida que a gente tem advogado que vai com o Evandro toda semana lá. Eles estão tendo contato com o delegado, eles passaram todo o material, eles estão sentados junto na mesa, o que é bom, que isso vai nos favorecer em algum processo. Eu acompanho todo esse processo ali, aí agora falar do negócio da associação, vai ter advogado. O que nos propõe, eu acho que é isso que alguém deve ter acionado aí, foi essa questão, doutor Jorge, de que começou um debate de que 3 anos nós perdemos o prazo, não, é 5, porque isso é uma relação de consumo, e até parece, pelo que colocaram lá, que a tese do consumo parece que é realmente muito sólida, e que a gente se enquadraria, mas a gente, enquanto vítima desse processo, não pode se dar o luxo de esperar que a tese seja aceita dos 5 anos, ainda mais lidando com esses caras aí. Por isso precisa ser feita alguma coisa até agosto, para que o senhor possa garantir para nós, porque a pior situação que poderia ter é nós chegar ali dentro do prazo e o nosso advogado não fez. E aí essa medida que o senhor está tocando aí da associação, isso me chamou a atenção, o senhor tem toda a razão. Eles mesmos lá, nem o Evandro mais, porque eles andaram brigando e tal, eu até faço gosto que a associação saia, eu acho que mesmo que a gente tenha advogado, ajuda, né, no processo e tudo mais, esse processo, quanto mais tiver gente batendo na porta lá, doutor Jorge, é melhor. Só que isso eles mesmos disseram, que a associação tinha que ter 1 ano. Eu até escrevi lá e disse, mas como é que nós vamos fazer agora um movimento assim se não tem 1 ano? Ah, o advogado tem uma porta de saída. Entendi. Eu fiquei com essa mesma sensação, que só pode união, partido político, etc., e associação com um objetivo com mais de 1 ano de vida. Né? Então, se o senhor está nos dando uma luz aqui importante e que o senhor possa utilizar. Eu até acho que o senhor, até se tiver sucesso aí, vai atrair outros atores que estão lá, né? Até se de repente a associação até pode se aproximar. Não estou aqui, não tenho legitimidade nenhuma para falar coisa nenhuma, entendeu? Não, eu sou um mero cliente. Eu entendo, entendeu? É isso aí mesmo. Mas foi uma preocupação que eu tive lá também. Ora, porque eu estou participando, eu até incentivo, ajudo nesse processo, embora eu tenha. Mas me preocupou essa, de nós daqui a pouco perder os prazos, doutor, e a segunda, esse caso que o senhor traz aí da associação, da legitimidade para fazer uma ação que não nos gerasse sucumbência, e que a gente pudesse atacar os atores adequadamente. Exatamente isso. Vamos lá. Desculpa tomar muito tempo, mas essa é a iniciativa. Não, porque você levantou as questões aí pontuais, eu acho que bem esclarecedoras. Vamos lá. A dificuldade... Por que a ação civil pública? Porque, assim, a gente poderia, se for fazer uma opção para entrar com processo individual, primeiro, os valores são altos, vai gerar umas custas absurdas, o valor de custas. Segundo, e aí tem o Rodrigo, ele é ardiloso e todo mundo sabe a dificuldade para encontrar patrimônio, bens, ele já fez de tudo. Então, na questão civil, o ponto que eu sempre usei como estratégia é movimentar através da polícia, da esfera criminal. Mas, no caso da Atlas, é um dos poucos que eu admito que as portas estão fechadas, a ponto de chegar aqui em locais que praticamente falaram, olha, aqui não entra ninguém, eu estou falando aqui, não entra ninguém com o caso da Atlas Quanto, aqui já é dele. Entendeu? Aqui eu quero que vocês entendam, aqui, para o meio entendedor, meia palavra basta. Aqui já é dele. Ele jogou o hora ali e ganhou território. Tá? Então, ele foi articulando tudo isso. Então, qual a situação? A situação é acreditar na questão da Polícia Federal, mas a partir do momento que a gente também não conseguia esta abertura, e esse trabalho feito pelo Evandro é super... Eu tive com ele até recentemente para a gente conversar até algumas coisas. Foi excelente, tá? De retomar, porque a partir do momento que retoma a questão da Polícia Federal,
da Justiça Federal, a gente passa a ter um órgão para alimentar a ação civil pública. Precisa de um órgão que se encontre bens para alimentar a ação civil pública, porque a esfera da ação civil pública do consumidor, ela não tem os mecanismos investigatórios para isso. Então, o que a gente vai fazer? Uma ação econômica que consegue atrelar todo mundo, só que sabendo que, em paralelo, tem um órgão que tem ferramenta para conseguir buscar o que tem que ser buscado. Na hora certa, a gente chega a falar aqui, ó, vocês aprenderam? Porque, assim, o artigo 91, inciso 2º, ele fala, quando aprende alguma coisa, esse dinheiro, se for crimes contra o sistema financeiro, vai para a União, por exemplo. Ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Então, a gente vai demonstrar que existiu esta lesão na esfera do consumidor. Então, assegura para o grupo de associados, que os meus clientes vão ser associados até já, né? Assegura a reserva desse capital que vai ser, se a Polícia Federal fizer o devido trabalho, vai ser apreendido. Tá? Então, assim, a questão, sim, tem que ter um ano, porque senão fica uma associação sem... Ela não tem um objeto, ela vai ser uma associação para ficar discutindo, fazer ações, enfim, extrajudiciais, mas para atacar o ponto, ela não tem sentido nenhum. Então, o objetivo é esse. A gente veio estudando isso, utilizamos no caso da GAS, conseguimos, no caso da GAS, um arresto de 17 bilhões. 17 bilhões, ou seja, e nesse arresto, todas as ações individuais, elas vão entrar somente depois que esgotar a nossa parte. Então, a prioridade vai ser nossa. Então, a gente pretende utilizar a mesma estratégia aqui no caso da Atlas. Então, mesmo aquelas ações individuais, a gente vão ter que ser depois ali da nossa ação civil pública. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Doutor Calazans. Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, só para esclarecer, se eu não perdi nada, então todos que estão no grupo já estão automaticamente inscritos na associação, é isso? Sim. Não tem nenhum custo adicional para isso? Não vamos ter. Os meus clientes todos já fazem parte da associação. Tá, e esse prazo de um ano, então, já passou, então? A associação que a gente fez a parceria, ela foi fundada em 2015. Legal. E aí essa adaptação que vocês fizeram já torna a gente apto a receber os valores, então, apreendidos. Não é apto a receber os valores, não é isso. É apto a dar entrada nesse tipo de ação. Tá? Porque, legal. Assim, além do requisito, por exemplo, o requisito, você tem que ter lá no estatuto dizendo que a associação ela tem uma finalidade específica. Certo. Tá? E quando ela não tem essa finalidade, não adianta a gente falar, olha, é uma associação que ela cuida das baleias, entendeu? E a gente entrar para pegar o Rodrigo Marques. Então, a gente teve que fazer... A demora que teve foi para a gente... E eu que eu estava quieto aqui, até para conseguir fazer, é adequar o estatuto da associação a esta questão de fraudes, né, de fraudes financeiras e tudo, para que a gente pudesse utilizar a mesma com esta finalidade. Então, agora que a gente conseguiu essa regularização, ela está apta para isso. Legal. E ela é apta e tem mais de um ano. Então, é uma associação pronta para a gente entrar com a ação civil pública. Tá, legal. Então, no caso, se for apreendido, a gente está apto a entrar com essa ação civil pública, é isso, né? Eu vou entrar com a ação civil pública o quanto antes. Legal. Porque a Polícia Federal vai fazer o trabalho dela, só que a gente vai ter que fazer o quê? Em paralelo a isso, a gente vai falar, opa, aqui nós somos lesados na esfera do consumidor. Certo. Então, assim, demonstrar que este grupo foi lesado. Então, assim, entendeu? Já colocar o status em vocês. Esse grupo é lesado na esfera do consumidor. Porque se cada um tiver que demonstrar isso na esfera, através de uma ação civil individual, além de também demonstrar nos inquéritos policiais. Mas se cada um tiver que fazer isso, né, individualmente, em processo
é muito caro, muito oneroso. Porque aí eu tenho aqui clientes que investiram milhões de reais, e ainda tem essa questão da cripto, né? Que o Rodrigo quer é pagar vocês pelo real lá de trás, né? Sim. Então, assim, e aí eu até tenho colega que entrou logo no começo com a questão da Atlas, né? Com ação em juízo, com o valor que vocês entraram, só que a cripto valorizou não sei quanto. Então, para ele, virou um excelente negócio. Então, não. Então, a gente vai demonstrar essa questão na esfera do consumidor. Legal. E a gente vai precisar mandar os saldos, os comprovantes dos saldos que a gente tem? Como é que vai ser essa questão? Mas aí é um determinado... A gente tem primeira fase. Aí a gente vai primeiro entrar com a ação e depois é o momento das habilitações. Então, aí no momento da habilitação, aí vocês vão fazer toda essa demonstração. E aí o pessoal do escritório vai orientar todo mundo. Legal. Então, não precisamos entrar com ação com outros advogados, não há necessidade. Nunca precisa. Tá, maravilha. Tá obrigado. Bom? Obrigado. Jorge, Luiz, Renato, tudo bem? Ô, Luiz, tudo bem. No meu caso, eu entrei com a ação individual, transitou em julgado, mas, obviamente, a execução ela está pendente, né? Uhum. Antes de me apresentarem a você, obviamente, então, eu já tenho essa decisão favorável da Justiça com relação a isso. Isso no meu caso específico, ele interfere em alguma coisa? Espera aí, eu acho que tem até a doutora Maíra está aqui na sala. Aquela questão que tem, quando a ação civil pública, a gente entra com a ação civil pública, até que a gente até discutiu sobre isso. As ações individuais, você pode desistir dela para fazer jus, né? Tem um prazo de 30 dias a partir da publicação para poder desistir e entrar na ação civil pública. Isso. Então, assim, se a gente conseguir êxito nessa ação civil pública, você tem um prazo de 30 dias para desistir da sua, porque aí, se tiver a prioridade, entrar nessa. Entendi. Tá? Mas isso a gente, na hora, vamos ver primeiro, e a gente continua ali tratando dessa questão do modo particular. Não, tudo bem, porque se eu desistir, daí, obviamente, eu vou ser onerado com as custas, né? E não são poucas. Eu sei. Mas a gente vê, a gente discute depois isso, é bom a gente fazer uma reunião mesmo para ver se é o caso. Porque Ok. Eu lembro que realmente não é pouco, não. Uhum. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Pessoal, vamos fazer... assim, a partir de agora, eu acho que nessa toada, tendo essa direção, eu acho que a cada 15 dias seria legal a gente fazer uma nova reunião para ir dando esse feedback de como a gente vai caminhar, desenvolvimento da ação civil, dando também uma atualizada em relação à questão dos inquéritos. Agora a gente já tem um caminho bem claro do que vai ser feito. Aí a gente vai atualizando aí quinzenalmente. Tá bom? Se alguém tiver qualquer coisa, me aciona aqui no WhatsApp e a gente vai se falando. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu vou disponibilizar o link também para vocês ali. Aí também tem esse canal do YouTube. Eu acho que eu não vou subir, deixar público, vou deixar privado, mas outras questões que aparecerem, é bom até seguir lá o canal porque a gente vai atualizando com algumas informações. Tá bom? Um abraço, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.